Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série As Parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar dessa passagem que se encontra em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 11, e está escrito na palavra de Deus. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus falava por parábola para facilitar o entendimento. A parábola é uma comparação, por isso que o Senhor Jesus se fazia entender até pelas pessoas mais humildes, porque ele usava fatos da vida real e que era fácil uma associação com a própria vida. Aqui então Jesus conta a parábola de um homem que já está deitado, recolhido com sua família, quando um vizinho seu, um amigo, chama à meia-noite pedindo 3 pães emprestados. Ele nem pediu dado, ele pediu que lhe emprestasse, porque havia chegado um viajante, um outro amigo dele, sem avisar, numa hora morta, porque meia-noite já não é uma hora de visitar ou de chegar, mas aconteceu que ele teve necessidade desses pães, os quais ele não tinha em sua casa, ele não tinha reserva de pães para o dia seguinte, para uma pessoa a mais. E ele lembra do seu amigo, porque quando estamos em dificuldades, lembramos dos amigos. Muitos não vão poder atender, outros não vão querer, outros vão se furtar, porque nós temos pessoas que chamamos amigo, mas cada uma reage de uma determinada maneira. Esse aqui da parábola, ele não queria atender porque já estava recolhido com sua família. O povo lá do Oriente Médio, os judeus também, eles tinham esse costume, eles eram ótimos anfitriões e eles acreditavam que se recebesse bem uma pessoa, se eles dessem o melhor deles àquela visita, eles seriam muito abençoados. Logicamente, até um copo d'água, se der em nome de Jesus, ele será recompensado. Mas na cabeça deles, na tradição deles, eles tratavam bem, eles recebiam bem, eram ótimos anfitriões, porque eles pensavam que assim estariam sendo abençoados. Deus estaria agradecendo através de bênçãos para aquela pessoa e para aquela família. Então, ele quis procurar o amigo para não tratar mal, para que no outro dia não tivesse o que oferecer. Mas esse amigo, ele insta com ele que fosse embora, que não importunasse mais, porque naquelas casas, naquelas comunidades mais pobres, muitas vezes a casa era composta de apenas um cômodo e ali dormiam todos. Por isso que ele fala: os meus filhos estão dormindo comigo. E tinha outras casas que possuíam um mezanino, tipo uma laje assim mais alta, onde separava os filhos embaixo e o casal em cima. Mas não eram todos que dispunham de um espaço maior. Mesmo assim, levantar aquela hora, ele teria que incomodar seus filhos, sua esposa, poderia acordar todo mundo. Então, não era uma hora propícia. Mas quando temos amigos, nós procuramos no momento de dificuldade, são as primeiras pessoas das quais nos lembramos. Mas é bom lembrar que o maior amigo que temos é Deus. Então, antes de procurar
os amigos, devemos primeiro pedir a orientação de Deus, pedir o socorro de Deus, a ajuda do Senhor, que nós, sendo amigos do Senhor, estando sempre numa santa intimidade com Ele, Ele não nos oporá em nos ajudar, em nos socorrer, em fazer aquilo que pedimos, caso seja uma necessidade imediata. Então, se somos amigos de Deus, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, que vivia em perfeita intimidade com o Senhor, sempre recorrendo a Ele, sempre orando. Então, se nós temos uma vida de oração perseverante, quando chamarmos o Senhor, é todo ouvidos para nos ouvir e nos atender de acordo com sua santa vontade, de acordo com o seu tempo, de acordo com o momento que Ele acha o ideal para a nossa vida. Aqui nessa parábola, ele fala que era meia-noite, quer dizer que era uma hora difícil de atender a qualquer pessoa, mas que se ele não levantasse por ser um amigo, ele levantaria para não ser importunado. O Senhor fala que devemos orar sem cessar, devemos orar sempre, qualquer que seja a circunstância, porque há pessoas que só buscam a Deus quando estão em dificuldade, quando estão sendo perseguidos, quando estão em conflito, algum conflito psicológico ou estão com algum problema emocional. Mas nós temos que manter essa relação, essa harmonia com Deus o tempo todo, que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e a nos atender segundo o seu propósito. Então, como eu disse, a hospitalidade era bastante observada, era mesmo uma tradição. E esse homem foi procurar o seu amigo. E quando nós vamos a Deus, porque nós sabemos que Ele é o melhor amigo que poderíamos ter, Ele vai nos atender no seu tempo, no seu momento, porque muitas vezes nós recebemos e não será para o nosso bem, porque somos humanos, temos o pensamento limitado, nossos desejos muitas vezes são desejos vãos, que ao invés de edificar a nossa vida, pode nos levar para um caminho mau, para um atalho que vai ser a perdição de nossa alma, de nossa vida, pode comprometer a nossa vida eterna com Deus. Então, o Senhor avalia tudo que pedimos, se é para o bem. E se for para o bem, Ele avalia até o momento em que vai nos conceder. Como eu disse, muitas vezes, se nós insistirmos muito e o Senhor nos conceder, Ele sabe que aquilo ali vai ser uma experiência amarga, porque não estava na hora, não era aquele momento. Em Gênesis 18, 23 a 33, o amigo de Deus, Abraão, intercede pelas pessoas que iam ser destruídas junto com Sodoma. Inclusive, seu sobrinho Ló vivia lá com a família. E Abraão, o amigo de Deus, ele preocupou com seus parentes que moravam lá, seu sobrinho querido. E ele começa a instar com Deus sobre se tivesse 50 pessoas justas lá, essas pessoas seriam destruídas com os ímpios. E o Senhor prontamente começa a manter aquele diálogo. É uma parte impressionante na Bíblia, esse diálogo de Abraão com o seu Deus. E aí ele fala, se tiver 50 justos, eu vou poupar. Aí depois ele vai descendo. E se for 45, aí ele fala, por 45 justos eu pouparei a cidade, e vai descendo, e se for 30, e se for 20, e se for 10, ele pede até perdão a Deus por estar insistindo, mas o Senhor, o amigo de Abraão, ele não se ira com Abraão, ele ouve as suas indagações, e ele responde prontamente a tudo que ele perguntou. Quando chegou em 10 pessoas, ele falou, se lá
tiverem 10 justos, eu pouparei. E aí Deus sai da presença de Abraão. Então nós também podemos insistir com o Senhor. Eu conheci algumas pessoas que diziam assim, eu não peço nada a Deus não, porque Ele sabe do que eu preciso, mas não é assim. É claro que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas nós temos que ter a humildade de nos curvar diante dEle, de colocar todas as nossas dificuldades, todas as nossas pretensões, todos os nossos desejos e sonhos e projetos, porque o Senhor, Ele tem alegria, Ele tem prazer em dialogar conosco, Ele nos responde. No tempo certo, Ele nos responde. Muitas vezes essa resposta é um não. Temos que pedir sabedoria ao Senhor para reconhecermos, para identificarmos esse momento. Senão, se nós não tivermos essa sabedoria, esse discernimento, muitas vezes começamos a pedir e logo paramos. Não é a vontade de Deus, não é isso que Ele quer para mim. Mas não, se pedimos ao Senhor esse discernimento, Ele vai no nosso coração e na nossa mente, Ele vai dar a sua luz, a sua iluminação, e nós vamos sentir que aquilo não é para nós, não é para aquele momento. Então essa convivência com o Senhor, essa intimidade, esse conhecimento que temos através da oração constante, dessa insistência, essa perseverança é muito importante para nós, porque o Senhor, Ele está sempre pronto para ouvir seus filhos, as suas carências, as suas dificuldades. Então, nós também podemos interceder pelas pessoas. Muitas vezes oramos pelos outros, como Jó, quando ele orou pelos seus amigos, que inclusive estava naquelas falas no livro de Jó, recriminando, censurando, mas mesmo assim, ele foi humilde e orou pelos seus amigos. E todas as bênçãos foram recuperadas, porque Jó teve essa humildade e esse amor ao próximo de orar até por aqueles que naquele momento estavam perseguindo, através de falas que eram improváveis, eram falas até injustas, porque Jó era muito fiel a Deus, estava sendo taxado como um infiel qualquer. O Senhor nos ensinou como orar, Ele nos ensinou o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem todos os ingredientes de como devemos orar ao Senhor, a maneira que devemos orar. É um modelo de oração. Nós usamos para orar, mas na verdade é uma forma que Jesus encontrou para nos ensinar como falar com Deus. E Jesus ensinou muito mais do que isso, porque Jesus era um homem de oração, ele orava constantemente, em circunstâncias boas, em circunstâncias ruins, o tempo todo ele orava às vezes uma noite inteira. Quando João Batista foi decapitado, ele ficou muito triste e ele foi para o deserto e orou muito, ele orou bastante no deserto, porque ele estava com a mente completamente tomada por aquele fato que entristeceu o seu coração. Então ele quis se isolar. Nós também, muitas vezes, temos que sair do burburinho. Quando o nosso coração está tomado pela tristeza, pelo luto, pela dor, devemos nos recolher para falarmos com o Senhor com maior intimidade, para falarmos e sentirmos mais perto do Senhor. Foi isso que ele fez quando ele foi para o deserto. Também, quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele passou de 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas orando para que o Espírito Santo de Deus o iluminasse, para que ele escolhesse de acordo com a vontade do seu Pai, porque ali ele estava na condição humana e os escolhidos para os apóstolos seriam escolhidos a partir daquele dia. Então ele orou todas essas horas e o Senhor o atendeu. Antes de sua morte, ele estava no Getsemane, ele
também estava ali orando, ele chegou a ter suor de sangue, porque ele sabia o que ele ia passar e sabia que seria doloroso. Ele chegou a pedir que, se fosse possível, que o Deus afastasse dele aquele cálice, mas se fosse da vontade de Deus, que a ele cumprisse tudo que estava escrito. E realmente, como ser humano que ele era, ele sabia que seria dolorido, que seria terrível. E ali, pelos nossos pecados, ele se ofereceu. Ele poderia não ter aceitado, mas ele, como um Deus de amor, de misericórdia, sendo uma pessoa com Deus e o Espírito Santo, seu amor foi sem limite, porque na verdade o seu amor é sem limite. E também na cruz, ele intercede pelos aqueles pecadores que estavam ali maltratando, judiando, matando na cruz, que era a pior das mortes. E ali ele intercedia por toda a humanidade, porque todos somos muitas vezes cruéis, muitas vezes somos pecadores, fazemos coisas que até nem pensaríamos que fôssemos capazes de fazer, mas o Senhor, ali na cruz, ele pedia não só para aqueles algozes, mas por toda a humanidade, porque somos pecadores, nascemos pecadores, temos em nós esse pendor, essa tendência para o pecado. Por isso que o Senhor fala para estarmos em orações, para insistirmos na oração, porque diariamente precisamos pedir perdão, precisamos estar sempre em contato com o Senhor, para que Ele nos ouça, para que Ele avalie as nossas necessidades e nos atenda segundo a sua santíssima vontade. Então, quando Ele manda que nós oremos sem cessar, é para que nós prosperemos em oração, que continuemos orando, persistindo, nunca desistirmos de orar, qualquer que seja o nosso pedido, porque se for de acordo com a vontade de Deus, para o nosso crescimento, o Senhor nos concederá. Às vezes, o Senhor nos atende rapidamente. No caso de um livramento, que tem que ser naquele momento, quantas vezes nós gritamos o nome de Jesus e o Senhor nos acudiu naquele momento? Mas também, durante uma doença, o Senhor nos dá suporte, o Senhor nos dá condição de atravessar aquele vale de dor, aquele vale de tristeza. Então, a oração é muito importante para que possamos suportar as tempestades, as intempéries da vida. Paulo também orou, pediu 3 vezes que o Senhor retirasse o espinho na sua carne. A gente não sabe que tipo de sofrimento, que tipo de problema era aquele, mas o Senhor respondeu a ele que a graça dele lhe bastava. Muitas vezes o espinho que temos em nossa carne é a conexão que nos liga a Deus. Muitas vezes a pessoa consegue alguma coisa que queria muito e ali é motivo para ela esquecer de orar, para ela deixar de orar e se sentir muito plena, muito completa e vai se afastando de Deus, porque a oração nos aproxima do Senhor, é um instante de intimidade, é um instante que falamos com o Senhor, é um privilégio. Deus não precisa de nós é que precisamos estar em contato com Ele e Ele se compraz, Ele se alegra em nos ouvir. Então, não é porque Deus sabe tudo que nós precisamos, que nós não precisamos falar com Ele. Então, que nós mantenhamos linkados com Deus, com o trono de Deus. Essa intimidade é muito importante, porque, como diz aqui, se o homem não levantasse por ser amigo, ele levantaria pela importunação. Mas nós não importunamos Deus. Ele gosta que nós continuemos a pedir. Às vezes vai ser demorado, mas nós não podemos esmorecer. Temos que continuar pedindo. Até o dia que o Senhor nos concede, ou então que passamos a entender que o Senhor não deseja que consigamos, pelo motivo que Ele sabe. Esse viajante que chegou são os imprevistos da vida. Quem é que não tem um imprevisto? Qual é o imprevisto que está te visitando? A dor, a doença, o abandono, a falta de recursos, a perseguição na família? Qual? O abandono de amigos? São tantos os imprevistos
coisas com as quais não contamos que surgem em nossa vida, mas se estamos mantendo a intimidade com o Senhor, se oramos sem cessar, não que eu vá orar o dia todo, mas toda oportunidade que eu possa orar, sempre estabelecer essa intimidade no dia a dia com o Senhor, que aí o Senhor será sempre o nosso amigo, aquele amigo mais próximo, aquele amigo infalível. Então nós temos que estar neste permanente contato, porque o Senhor deseja que nós estejamos sempre aos seus pés, sempre ligados ao reino, até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia em que nós poderemos viver eternamente com o Senhor. Que nós possamos não só orar ao Senhor no momento da dificuldade, no momento da dor, mas que possamos também, no momento de alegria, mostrarmos a nossa gratidão, o nosso entusiasmo em ter um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia e que também visita a iniquidade. Então, andemos nos caminhos retos, sejamos amigos de Deus, que Ele nos tenha por amigos. Amém. Que assim seja. Amém.